Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, vamos falar sobre a profissão psicologia com Andréia Reis e Lisane Pacheco. Josiane Pires fala sobre a saúde mental do professor. E, é claro, tem o Jurema Responde. Olá, eu sou o Neymar e você está assistindo o NAP TV. Para iniciar o programa de hoje, as psicólogas Andréia Reis e Lisane Pacheco vão falar um pouco sobre a sua profissão, a psicologia. Além disso, elas também vão falar um pouco sobre a Clínica Escola do NAP. Roda a matéria. Olá, hoje estou aqui eu, a Andréia, Lisane. Nós somos psicólogas e trabalhamos na Clínica Escola do NAP, ou seja, a Clínica Escola é o local onde os estagiários, formandos de psicologia, exercitam a profissão com a supervisão, né, de duas psicólogas já formadas, eu e a Lisane, por exemplo. Então hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre a profissão de psicologia. Pensamos em iniciar comentando um pouquinho sobre a história da escolha nossa pessoal, né? Lembro eu que eu li um livro chamado Dibs em Busca de Si Mesmo, quando eu tinha 13 anos de idade, faz um bom tempinho. Aí, lendo esse livro, era a relação de uma psicóloga com um menino autista. E eu achei tão bonito a construção que a psicóloga ia fazendo junto com o menino para que ele se desenvolvesse, o pouco que ele pudesse, né, como autista, me chamou a atenção e eu comecei a me interessar por essa vontade de ajudar, de ver a transformação das pessoas. E aí, fui atrás da psicologia. Como é que foi para ti, Lisane? Bom, eu fiz um teste vocacional ainda na época do magistério, então, e fiquei na área de humanas. Então, eu acabei indo no meu vestibular para pedagogia, concluí toda, fiz toda, cursei, enfim, me formei em pedagogia, fiquei 1 ano e meio parada, não exerci a profissão de pedagoga. Depois eu ingressei como portadora de diploma e cursei então toda a psicologia e hoje formada e atuando na área então, que já era um sonho, né, também. E é importante a gente falar um pouquinho sobre essa profissão, né? Sobre o que é a psicologia, sobre a importância, que eu gosto de frisar, da nossa clínica escola, porque a gente possibilita que eles façam esse aprendizado, né, iniciem o contato com pacientes, comecem a fazer o trabalho, tragam para nós as angústias desses primeiros atendimentos e a gente vai ajudando eles a se descobrirem como psicólogos, como psicólogos, como profissionais, né? É que na verdade assim não é algo tão fácil. A gente pensa que quando iniciamos o nosso trabalho, a nossa caminhada é chegar e começar a atender, afinal eu já tive 2, 3 anos de teoria. E não é. Quando se vai para a prática na frente do paciente é algo muito diferente, porque é o meu saber não sabendo da teoria e do outro, e o outro paciente buscando o seu autoconhecimento. E é muito importante essa caminhada. Fico pensando quando eles trazem as angústias e agora tu me deu meu primeiro paciente que eu vou ter que atender, e eles olham com um olho assim arregalado e eu vou ter que atender e vou ter que buscar, e é isso mesmo. E eles contam muitas vezes assim, pensei em atender em determinada sala, sentado em determinada poltrona, e o paciente vem e senta na poltrona deles e ali já desestrutura tudo. E é esse mesmo o aprendizado, porque é trabalhar com o outro, com a angústia, que não se sabe exatamente o que vem, o que o outro veio buscar no trabalho, no lugar do psicólogo. E falando essas questões, vem aquela questão que muitas pessoas dizem, né, que quem vai no psicólogo é porque é louco, quem vai procurar ajuda, né, do psicólogo é porque tem algum problema muito grave. Não. Porque tu estás muito mal. Isso, muitas pessoas vêm em busca do psicólogo até para se conhecer melhor,
né? Para tu entender por que eu estou funcionando assim, por que eu estou pensando assim, por que eu não tenho controle disso, por que eu ajo dessa forma. Então a psicologia, um dos pontos importantes dela é também possibilitar um autoconhecimento, como a Lisane comentou, né? Eu saber como que eu funciono através do olhar do outro. Que qual é o papel do psicólogo? É traduzir, como se fosse um espelho, o que aquela pessoa está sentindo. É que a psicologia, ela vem, eu gosto de usar muito a expressão, é a cura pela palavra. Na verdade, eu falo e me escuto. No momento que eu me escuto, eu vou elaborando as questões que eu tenho e que eu estou trazendo. O porquê que não está dando certo, o porquê que eu estou agindo dessa forma, o porquê que eu explodi e não era para eu ter explodido em um determinado contexto. Então, cada vez que eu falo, eu me escuto e eu vou elaborando as questões. E a partir dessa elaboração, eu vou trabalhando e eu vou agindo e eu vou mudando. Então esse é o remedinho, bem entre aspas, a minha palavra e a escuta, juntamente com a intervenção do psicólogo, né? Que ele vai pontuando, vai mostrando algumas questões, alguns pontos que o paciente pode mudar. E é importante, quem tem muitas vezes receio de ir no psicólogo, pode muito, isso aqui acontece no NAP, por exemplo, você pode vir e conversar uma vez com um psicólogo e ver que sensação tu acha que pode sentir desta relação e desse momento. E a partir daí definir se tu vai fazer uma terapia ou não. O importante é tirar essa imagem de algo de que você tem que estar totalmente desequilibrado, sofrendo muito para estar procurando um psicólogo. Não, tu pode bater um papo. E esse bater um papo não é só com o psicólogo, é contigo mesmo. É você te ouvir e começar a perceber que tipo de funcionamento está acontecendo contigo. E essa descoberta, né, de lidar com esse universo, traz tantas surpresas, é tão bom para a pessoa quando ela começa a descobrir isso, né? Sim. Um dos papéis da supervisão com os estagiários na clínica escola é possibilitar, ajudá-los o autocontrole. Porque nós psicólogos temos que ouvir muitas vezes sofrimentos diversos dos pacientes e nós temos que trabalhar em nós a nossa emoção e o estágio é o momento disso, é o momento de começar a treinar um pouco essa capacidade de isolar a nossa emoção e olhar de fora isso e não se envolver. Se o paciente chora na nossa frente porque está sofrendo determinada questão, a gente tem que poder se manter alheio a esse sentimento e escutar como alguém que vai ajudá-lo e não que vai se envolver. Por isso a diferença do amigo. O amigo dá o ombro, chora junto, né? O psicólogo, ele vai ouvir e vai tentar possibilitar o acolhimento desse sofrimento, mas sem se envolver. Então, na clínica escola, através da supervisão, a gente também vai ajudando o estagiário a conseguir esse tipo de coisa. Claro que, além disso, a terapia pessoal de cada estagiário e de cada profissional que vai se tornar um psicólogo é muito importante também, né? Fiquei pensando na questão também de um amigo, né? Quando é um amigo, eu posso aconselhar o meu amigo. Se fosse eu faria isso, eu acho que tu deve fazer aquilo. O psicólogo, ele não acha que ele deve fazer. Mesmo que ele ache, ele tem que ficar quieto e ajudar o paciente a encontrar o que ele vai fazer com determinada situação. Isso é muito importante. Poder devolver para o paciente, ok, mas e o que é que tu quer? Onde tu queres chegar? O que tu pensaste sobre isso? São pequenas devoluções que a gente vai dando para o paciente que vai ajudando vai ajudá-lo a elaborar as questões e ir em direção da cura ou da solução. Descobrir por ele mesmo, Descobrir por ele mesmo. É o mais importante, assim, poder devolver para o paciente. Então, esse período aqui na clínica escola, geralmente são 2 anos de estágio, 4 semestres, que eles realizam aqui no NAP, eles acabam descobrindo muitas coisas e muitos ainda acabam até ficando aqui na clínica. Se formam e continuam o trabalho aqui na clínica. Então, essa construção de conhecimento, tanto teórico, porque existem aulas teóricas que são dadas por estagiários também, eles acabam até descobrindo a clínica que eles podem trabalhar.
né? Então o trabalho do psicólogo, ele tem muito a ver com escuta e com amor, né? Dizem histórias de que um aprendiz do Freud chegou para o Freud e disse assim: Freud, quando que mestre, né? Que ele usava mestre, não era tão íntimo assim do Freud, né? Mestre, quando que a gente sabe que o paciente está curado? Aí Freud olhou para ele e disse assim: quando tu ama o paciente e ele sabe disso. Então, esse amor que a gente tem que ter ao ser humano é muito importante na profissão de psicólogo. Poder acolher o paciente. Bom, então a psicologia, né, ela abrange então as teorias da psicanálise, humanismo, cognitivo-comportamental. Hoje no NAP, então, trabalhamos com a psicanálise e com a teoria sistêmica. Conseguimos trabalhar então tanto individual como com a família. Individualmente, que a psicanálise ela abrange muito, não que isso também não quer dizer que não trabalhamos com a família, uma vez que se atende uma criança, é inevitável que se trabalhe com pais, com os irmãos, direta e indiretamente. E a teoria sistêmica também, onde eu posso trabalhar com o casal em si ou com a família em si, todos ao mesmo tempo no meu consultório, ou então individualmente, mas que o meu olhar ele é direcionado para a família toda. A sistêmica e a psicanálise citada pela Lisane, na nossa clínica escola, no estágio, são as duas teorias que a gente trabalha especificamente com os estagiários. Mas a clínica toda do NAP tem comportamental, tem outras teorias, humanismo, tem outras teorias que também são atendidas no NAP. O mais importante da gente comentar também aqui é, se você aí que está nos ouvindo tem vontade de fazer psicologia, de conhecer melhor, a questão principal que tu tem que pensar é assim, tu tem vontade de ajudar o outro? Tu tem vontade de ouvir todas as preocupações do outro, sejam elas qual for, que às vezes a gente acha que uma coisa é tão banal que não nos preocuparia, e para a pessoa preocupa muito, faz ela sofrer muito. E principalmente, tu acha que você tem empatia pelo outro, então você pode pensar em fazer psicologia. Isso também é um serviço que a gente tem aqui no NAP. Se você quer conhecer, você pode vir conhecer o NAP, conhecer como funciona a psicologia, para ver se é isso mesmo que você quer. Agora você confere mais uma psicodica super especial. Na sequência, voltamos após o intervalo. Olá, a psicodica de hoje é esse livro da Sei Shonagon, que se chama O Livro do Travesseiro. Ele é um livro escrito por uma escritora japonesa. Ela era dama da corte imperial no Japão, no ano 1000 depois de Cristo, mais ou menos. E esse livro, ele foi um livro que inspirou um filme chamado Livro de Cabeceira, do Peter Greenaway, do Pillow Book, que é um filme bem interessante. Então a psicodica é de livro, mas vira de filme também, né? Esse livro tem uma visão assim bem legal, assim, ela faz listas de coisas que eu acho muito interessantes, listas de coisas que são difíceis de ver, lista de coisas que fazem meu coração bater mais rápido. É uma escrita que faz a gente pensar em talvez a gente poder se inspirar e fazer listas de coisas que a gente gosta muito, listas de coisas que empoderam a gente, listas de coisas que a gente ama muito, enfim. Ler a Sei Shonagon e a sensibilidade que ela tem para escrever sobre o dia a dia dela, nessas listas e em outros aspectos que ela escreve assim como um diário das impressões dela do dia, coisa meio meu querido diário, assim, mas num outro estilo, né? Mas interessante, na minha opinião, e que faz a gente se inspirar para fazer as nossas próprias listas das coisas que a gente gosta muito. Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado,
oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim busca a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine as suas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. Estamos de volta. Agora vamos falar sobre algo muito importante, a saúde mental dos professores. A psicóloga Josiane Pires abordará o assunto. Confira na matéria. Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental no espaço escolar. Mais precisamente para os profissionais que ali trabalham, né? Isso é, os professores e a equipe diretiva. Sabemos que o ensino pedagógico ele se modifica numa velocidade mais lenta que os avanços tecnológicos. Se a gente pensar ainda numa escola com um ensino tradicional, o professor ele fica diante de um chumbo cruzado praticamente, né? De um lado, ele tem o jovem muito antenado, muito ligado, que consegue as informações a um clique, né? E muito rápidos, crianças muito curiosas, né? E de um outro lado, o professor tem os órgãos superiores e o ensino pedagógico, que ainda é muito tradicional, né? Que ainda é muito categorizado as matérias que ele tem que ensinar. E esse profissional, ele está ali no meio, tendo que unir esses dois lados, esses dois chumbos cruzados que tem. Ele tem que unir esses dois saberes para levar um ano letivo até o final. O que acontece com esse profissional, então? Com o passar dos dias, né, dos dias letivos, ele acaba se vendo estressado. O estresse, ele afeta o funcionamento do cérebro e do sistema nervoso, bem como também o funcionamento do nosso corpo, né? Ele pode causar efeitos psíquicos, como a baixa criatividade, baixa energia, perda de memória, acontece muito frequentemente, e também efeitos no corpo, como dores muito fortes de cabeça, irritabilidade,
pode ocasionar doenças como depressão, algumas outras doenças psicossomáticas também, né? E num caso mais severo de estresse, a gente tem como patologia a síndrome de burnout, né? Onde a pessoa fica fisicamente no trabalho, fazendo as suas funções praticamente no automático, sem se envolver emocionalmente com aquilo. E pensa, a gente está falando de professores são profissionais que trabalham com o ser humano, né? A gente pode colocar também junto nessas profissões os enfermeiros, médicos, nós mesmos psicólogos, nós trabalhamos com outro ser humano. Como é que trabalhar no automático sem se envolver emocionalmente, né? O convite de hoje é a gente pensar na psicoterapia para esses profissionais, né? Porque são mais de 200 dias letivos para o professor estar ali diante dessa união, né? Desse turbilhão de saberes que vem dos jovens, junto com a demanda de bater metas que vem, às vezes, de órgãos superiores, assim, né? E a psicoterapia vem para ajudar esse profissional, né? Ajudar a reconhecer as suas emoções, né? A gerenciar quantidade e qualidade de tempo, né? Isso que hoje é muito comum ver esses profissionais levando trabalho para casa, por exemplo, né? E precisamos saber que há um momento de trabalho, é um local de trabalho, um espaço escolar, e depois daquilo ali é necessário ter uma vida pessoal, né? Que emoções eu sinto na minha vida pessoal? Que emoções eu sinto no espaço escolar? Será que eu não estou confundindo? Será que eu não confundo cansaço com irritabilidade? Né? Coisa simples, será que minhas emoções estão sendo guiadas de uma forma correta, né? A psicoterapia pode ajudar esse tipo de profissional a reconhecer essas emoções, bem como também ajudar eles a aprender os seus limites. E quando eu falo em aprender limites, eu falo também em aprender a dizer não. Dizer não só para os seus alunos, né? Como também dizer não a algumas, como posso dizer não também a quem comanda, né? A quem comanda, a quem lhe dá muitas tarefas, né? A gente tem que saber que há um limite de tarefas a ser feito, até mesmo o professor. E mais do que isso, né, a gente sabe que principalmente com crianças, com adolescentes, eles estão no processo de formação ainda, né? Formação da personalidade. E o professor que está ali para ensinar, para trocar com eles, também está ali numa forma de educador, né? De ensinar valores, né? Como é que... Isso é uma troca, isso é mútuo, se vai e volta, né? Se o professor passa 1-2 meses do ano letivo, começa a entrar na sala de aula muito estressado, muito irritado, com pouca energia, isso vai transmitir para os alunos. Como é que prender a atenção dos alunos se ele vai estar assim? Então é muito importante que o professor cuide de si, cuide da sua saúde, para que reflita isso nos seus alunos, para que mantenha os seus alunos também motivados, né? Eu queria terminar a fala de hoje com um pensamento do Paulo Freire, que diz assim: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Obrigada. Você não pode perder o momento dela, a nossa querida Jurema. Dá uma conferida na pergunta que ela vai responder para nós. Só que ela se separou, né? Então eu não, essa parte não, que o Eusébio, querido, eu adoro o Eusébio, não vou me separar do Eusébio. Então deixa minhas vidas, não é a minha vida agora, né? É a vida das pessoas, aqui que vamos ver o que tem. Aqui tem uma menininha mais ou menos, que tem 14 anos, a Larissa. Oi, Larissa! Que bom que você escreveu aqui pra mim, que legal. Ela diz assim, ó: tenho 14 anos e ganhei um irmãozinho. Querida, parabéns! Que legal! Um irmãozinho! Você com 14? Nossa senhora! Ajuda a cuidar agora. Você tá trocando a fralda? Tem que trocar a fralda. Então o que é? Diz assim, ó: queria sua ajuda para trocar a fralda? Posso ajudar? Pois quando ele nasceu, descobrimos que ele tem um problema auditivo. Querido dele, Larissa! Mas não tem problema!
ajudá-lo quando ele vai crescer. Então, assim, Larissa, escuta eu, assim. Primeiro, com 14 anos, essa idade é uma confusão na cabeça. Minha filha me explica o que é essa adolescência. Uma confusão na cabeça. Tudo fica maior e mais complicado. Qualquer coisinha faz um extremo, assim. Tudo fica exagerado. Então, se teus pais estão calmos, então você também tem que ficar calma. Hoje tem uma coisa que você já vai fazer agora. Vou te dar uma dica. Agora é aprender a linguagem dos sinais. Aprender a linguagem dos sinais, as libras, para falar com... Libras não lá daquele dinheiro lá dos estrangeiros, não. Libras significa a língua brasileira de sinais. Isso, viu que eu não sei? Só não sei ainda, não aprendi ainda a fazer aquelas coisinhas que eles fazem. Então você aprende isso, que é o principal que você tem para ajudar o teu irmãozinho. E se ele tem só um problema auditivo, pode ser que ele nem tenha assim, total surdez. Pode ser que ele tenha só um probleminha. Espera ele crescer, você não disse aqui quantos meses ele tem, que idade ele tem. Então espera, não sofre por antecipação. Não, espera, calma. Mas a primeira coisa que tu já vai fazer, já agora, é aprender Libras. Que todo mundo tinha que saber pra gente falar com as pessoas, todo mundo, né? Então faz isso, te acalma. Pede pra tu vir fazer um chá de camomila, pra você não ficar tão nervosa, tá? Te cuida, querida. Tchau. O programa de hoje está terminando, mas a gente segue com vocês nos nossos canais no YouTube e do Facebook. Se quiser, liga pra gente e sugira o que você quer ver no nosso programa. Você fica agora com a programação da Vale TV. A gente se vê na próxima semana. Tchau! Krause Assistencial apresentou NAP TV.